É engraçado, né? Eu passei muitos anos ajudando assim no Evangelho e não gravava. Aí chegou um tempo que uma pessoa disse, olha, já está na hora de você gravar esses evangelhos. Bem 10 anos depois que eu fazia evangelho, não, é agora. Aí não foi, não, vou gravar. Aí comecei, gravava só o som. Aí botava uma imagem. Depois, aí começou o pessoal a dizer assim, não, mas eu não gosto de só ouvir, eu gosto de olhar a pessoa. Mas tá bom, vou botar uma imagem, depois eu apareço. Não foram 2 anos, ou foi 1 ano mais ou menos, aí teve a pandemia. Engraçado, né? Porque o pessoal queria às vezes acompanhar algum evangelho e ficou tudo parado. Como a gente já estava com o canal, eu fiquei pensando, poxa, interessante, né? 10 anos, eu falava de 2004, mais ou menos 2006, né? Ó, 2016, 10 anos, né? Aí a gente começou a colocar no canal mais ou menos 16 para 17. Aí quando foi, né, 18, foi por aí. Pouquinho tempo veio a pandemia, aí mantivemos durante a pandemia eu fazia o evangelho em casa e jogava no canal. Aí sempre tinha alguma outra pessoa que queria acompanhar. A gente coloca, a gente não impulsiona, né? Pessoal que entende internet, a gente não impulsiona. Porque impulsionar é você pagar o algoritmo, né? E aí ele distribui. Não é, ele não te dá acesso, ele distribui para as pessoas que têm interesse. Só que a gente não impulsiona, a gente só coloca para o pessoal aí que vai realmente ter interesse. É interessante, né? Quando a gente começa a olhar que eles mandam aquele release de resultados, né? Como, assim, pela quantidade de minutos, tem gente que é como se tivesse assim, aquilo ali tivesse tocado quase 3 dias direto, né? Quer dizer, tem a pessoa que para ouvir aquilo total. Não é assim, que para 1 segundo, 2, 3, para ouvir e leva tempo, né? Então, acho interessante, que a gente pensava que não era necessário. Enfim, nós temos que vencer muitas crenças anulantes para a gente começar a tomar certas atitudes, né? E acho que isso existia. Bom, então, que bom estarmos aqui mais uma vez. Boa noite. O pessoal que quiser acompanhar pela internet é o canal Transmutação Renato. Só colocar no YouTube e tem lá esse canal. Transmutação, porque a gente pensou em algo que pensamos primeiro em transformação, mas entendemos que transformação é mudar por fora e transmutação é mudar por dentro. Por isso que o nome ficou Transmutação. Como eu tenho um nome composto, eu uso o meu segundo nome para não misturar com a minha atividade profissional, que é outro canal, é outra coisa, certo? Então aqui, nesse sentido, hoje nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Só lembrar, a candeia é tipo uma lamparina, uma velinha, né? Você segurando uma velinha, uma luz. E o alqueire é um quadrado, uma medida. Digamos, você quer medir, antigamente você não tinha, você queria medir, digamos, 10 quilos de alguma coisa, de arroz. Então você fazia um caixote, que o que você botasse dentro de grão equivaleria a 10 quilos. Digamos, tem um alqueire, só para você ter uma noção, era para facilitar. Então é um caixote seco, serve de medida. Quando não tem nada dentro, é só um caixote. Então ele está dizendo aqui, ó, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Ou seja, se você pegar e colocar embaixo da caixa, a luz não sai. E ele está dizendo, você vira a caixa e bota em cima. Ou então você vira o alqueire e bota ele assim, de modo que a luz saia. A conversa básica é essa, né? Então, entender, não é nem a medida do que é um alqueire ou não, é entender o bicho de medir, né? O caixote, certo? Então, o caixote de um lado e a luzinha do outro, né? Então, vamos lá. Trechinho de Mateus: não se acende uma candeia para a colocar sob o alqueire, mas colocam sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na caixa. Sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo que seus apóstolos, eles falam por parábolas, porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Ele dá sequência, certo? Esse é o evangelho.
Me veio uma reflexão agora, porque eu fui, se você liga a TV, se você abre o jornal, se abre o celular, só se fala de uma coisa: a guerra. A guerra lá em Israel. E domingo, eu fui falar no Centro Espírita, que eu falo lá os domingos, e saindo de lá, eu fui convidado para ir para uma igreja evangélica, visitar e ver um culto evangélico. Achei interessante porque a temática, lá puxou logo a bandeira de Israel e colocou a bandeira de Israel. E começou um evangelho, porque ali foi atacado, porque estão atacando e tal. Mas assim, me veio a reflexão da minha primeira leitura da Bíblia. Também me veio a reflexão, a minha leitura, que eu digo minha primeira leitura da Bíblia, quando eu li a primeira vez aquela versão, a Bíblia de Jerusalém, eu li da primeira folha à última. Então, quando eu vi a minha primeira leitura, houve vários momentos da Bíblia que eu parei e deixei. Eu disse, olha, sabe, não era o que eu imaginava, numa parte. E aí, principalmente no Antigo Testamento. E eu olhava e eu disse, conversava com Deus, eu disse, mas será, sabe o que eu estou fazendo? Como é que pode? Eu estar querendo trazer tecer alguma visão crítica à Bíblia, né? Quem sou eu? Eu tinha aquela coisa, quando eu pegava e eu parava, aí um dia eu estava num restaurante, aí uma pessoa disse, o que isso aqui está na Bíblia. Aí o garçom olhou pro cara e respondeu assim, o que, rapaz? Na Bíblia tem tudo, tem coisa boa e tem coisa ruim, tem morte. Aí eu parei, eu digo, olha, essa aí leu a Bíblia. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando chegou em situações, por exemplo, que quando o povo sai, historicamente, passando ali do Egito, né, pela faixa de Gaza, quando ele sai por ali, hoje é uma faixa de Gaza, na época não era, né? Quando eles saem, sai do Egito, sai do Êxodo, tal, vem para Jerusalém, eles iam para Canaã, aquelas terras todas tinham dono. Canaã não era uma terra desabitada. Quem já leu a Bíblia? Não é isso? Tinha rei, não tinha gente, tinha tudo. Não estou nem falando de povo palestino, é um negócio muito mais antigo. E por que eu quero entrar nisso com vocês? Porque no Espiritismo a gente tem noções que, talvez quem trate melhor delas não seja o Espiritismo, talvez sejam os hindus, né? Por exemplo, quando você fala de karma e dharma. Né? Dharma é uma lei universal que rege o universo. Quando você rompe aquela lei, você cria um karma. Então, quando eu comecei a olhar, me veio aquela reflexão, já que o evangelho aqui é exatamente trazer o que você conhece, o que você está pensando, né? Assim, colocar a luz sobre o candeeiro. Então, a lição que me veio foi, num primeiro momento, tentar colocar os pingos nos is para que eu compreendesse. De novo, eu não estou aqui para ensinar vocês, eu quero sempre que seja eu apenas um espelho, ou seja, eu não sou um exemplo. O espelho é muito diferente de ser exemplo, porque o espelho faz você fazer o quê? Se ver. Por isso que eu estou perguntando, não adianta eu falar aqui de Bíblia se você não teve esse contato e tal. Então eu estou dizendo que é interessante ter o contato. Fala que eu discuto. A Osana Thaísa, a Mazé Pante, a Fabiana Lima e a Rejane Façanha. Então a gente está falando de uma discussão que é pretérita nesse mundo, nessa que a gente conhece, pretérita a existência de Israel e nem pretérita a existência da Palestina. Mas foi um momento que a Bíblia me chocou, né? Me chocou, porque quando eles vinham, Moisés era o comandante daquele povo. Ele mandava que eles invadissem. Você imagina, eram milhares de pessoas. Você se sentiria à vontade, se sendo um rei, entrar milhares de pessoas dentro do reino, é igual chegar à traça, né? Isso era extremamente inconveniente. Então,
Tinham reis que não permitiam a entrada, dizia, não, passem por fora. E a ordem que normalmente Moisés costumava mandar era invadam. Invadam. E muitas vezes foi aí que eu comecei a me chocar, e de novo, não é um julgamento, eu estou só dizendo o espelho de que eu, como ser humano, fui ler e me choquei. Porque eles iam lá e devastavam tudo. Tanto que eles conseguiram chegar lá, né? Eles foram onde eles passaram, eles foram dominando. De tanto dominar, depois eles pegaram aquela terra, não era isso? Os filhos de Jacó, não é isso? Eram 12. Então eles dividiram as terras por 11 e a tribo de Levi, dos levitas, não tinha terra porque cuidava das coisas do Senhor. Então tinha muitas coisas para cuidar e todo mundo dava o dízimo, que era para sustentar uma família que não tinha terra para sobreviver da agricultura nem da pecuária. Eram os levitas. Cuidavam e tinham acesso ao Santo Sanctório, né, que era onde ficava o Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, onde estavam as tábuas da lei que Moisés recebeu com os 10 mandamentos. Não era todo mundo que pisava lá, morria, pegava fogo, tinha raio, era um negócio assim. Então eles foram lá e foram invadindo aquilo. E me chocou quando eles voltavam e disseram, dominamos tudo, Moisés. Só restaram, matamos todos os homens. Só restaram mulheres e crianças. Quem leu essa parte da Bíblia? Alguém? Só restaram mulheres e crianças. O que Moisés disse? O quê? Eu disse que era para matar todo mundo. Volta lá e mata as mulheres e as crianças. E assim na Bíblia que eu li, eu fui marcando. Sempre que eu chegava nessa parte, eu marcava. Vá lá, volte. Eu não já disse que tem que matar todo mundo? Mata as mulheres e as crianças. Então, é importante a gente ter um contato com a coisa. Como é que nós não dizemos que era o que eu me dizia? Como é que eu me digo cristão, que posso falar alguma coisa e eu pego a Bíblia e não vou ler, entende? E um garçom foi reclamar com uma pessoa, o cara disse, só está na Bíblia. O cara disse, na Bíblia tem tudo. Como as histórias lá de Davi, né, que ficou com a mulher do rapaz, botou o rapaz na frente para morrer, e assim vai, como tem as histórias quando destruíram Sodoma e Gomorra, que o que ficou, a mulher olhou para trás, virou pedra, as duas filhas dele, ele não ia ter linhagem, elas embebedaram o pai, ficaram com o pai e engravidaram do pai. Isso está lá. Conhece essas histórias? Que é a história de Ló. Então tem muita história assim. E eu me chocava, gente, porque eu estava assim, eu disse, sabe assim, como que estava meio com uma crise assim, pô, me perdoa, como é que pode? Quem sou eu para poder ler a Bíblia e me chocar com alguma coisa da Bíblia, entende? E fiquei chocado. Tanto que eu encostava. Então, quer dizer, a minha demora um pouco mais de terminar a Bíblia não era dizer assim a sequência de leitura, é porque tinha passagem que me chocava. E não me chocava porque eu entendo que era, sabe, algo que me deixava muito bem. Era algo que eu ficava assim, em conflito. Cenas muito marcantes. Não é? Dia que acho que Noé, ele se bebedou, aí ficou dançando lá, botando o maior boneco bebo. Porque o pessoal só conta um pedaço, né? Aí o filho dele chamou a atenção, aí ele esculachou o filho. E botou uma praga e tudo, quer dizer, mas rapaz, e ficou errado o filho, olha, você é bebo, botando boneco nu no meio do povo. E eu olhava, eu lia, me chocava. Então, estou só dizendo para vocês, quando a gente fala de candeeiro e da luz, e quando Jesus fala por parábolas, a gente tem que ter aquela humildade de dizer que tem coisas que a gente não consegue entender. Mas não consegue entender, não é porque a gente é rude, é porque emocional, intelectual, espiritualmente, a gente não tem maturidade para entender. A gente não tem. Tanto que toda vez que a gente lê e relê uma coisa, a gente tende a ver com olhos diferentes. Então, tá nesse caminho de uma fé raciocinada faz com que a gente passe
e tenha que ter o nosso contato. Como disse o Matrix lá, o Morpheus disse para o Neo, conhecer o caminho é diferente de trilhar o caminho. Então falar de Bíblia é diferente de você, ao menos, dar uma lida na Bíblia. Então, cada um vai ter a sua experiência, mas tem que ter aquele contato. Nessa mesma época, ano passado, eu estava em Jerusalém. E eu vi, quer dizer, cada parte, né? Eu vi gente, eu me lembro quando chegou na hora do... É maior novela para a gente entrar onde Jesus nasceu. Uma das hospedagens que eu tive foi na Palestina, que Belém é na Palestina. Se Jesus nascesse hoje, ele seria palestino. Belém é na Palestina. É como você imagina assim, Fortaleza, Calcaia. Então, assim, uma cidade do lado da outra, só que tudo bem construído. Aí tem uma parede que divide Israel da Palestina e Belém. É exatamente, vizinho, parede e meia com Jerusalém. Então, onde eu fiquei era mais ou menos a 500 metros de onde Jesus nasceu, que tem uma igreja. Quando eu cheguei lá, muita gente chegava e chorava quando via, e pegava assim, Jesus, lá onde está a marca, né? Eles fizeram tipo assim, uma igreja, tem um círculo, lá prateado, tinha uma estrela assim, e a pessoa bota lá onde teria estado a manjedoura. Então o pessoal se emocionava, chorava. E eu andei isso tudo em Jerusalém, em todos esses cantos, mas assim, eu não me emocionei. Então, eu não tive aquela emoção, mas, até já falei aqui com vocês, quando eu estava no Monte das Oliveiras, que Jesus para numa altura do monte, que é bem de frente, que dá para ver que Jerusalém, a cidade antiga, onde tinha o Templo de Salomão, é alto. Então, o Monte das Oliveiras de um lado e o monte lá, acho que seria o Monte Moriá, onde Abraão teria levado Isaac para o possível sacrifício, na pedra que hoje é o domo da rocha, que é onde era o Templo de Salomão, é esse lugar. Então lá diz, quando o padre que era o guia, ele começa a explicar que Jesus ali chorou, e fizeram uma igreja onde Jesus chorou mesmo. Porque ele chorou, dizendo isso, né, que olhou para Jerusalém e disse, né, quantas vezes eu te avisei, eu fiz tudo o que eu podia, mas você não quis ouvir, então você vai ser destruída, vai ser isso. E Jesus chora porque Jesus, como quem diz, ele antevê o que vai acontecer com Jerusalém. E Jerusalém foi bombardeada e destruída muitas vezes, mas ele estava vendo e ia ver a primeira vez. Então, quando eu estava sentado ali, eu lembro que estava tendo um vento frio, eu estava com a roupa assim de frio, e eu senti uma emoção, porque eu pensei assim, eu me imaginei Jerusalém. Por ser um espírito que reconheço que ainda tenho muitos defeitos de caráter, muitas imperfeições, muitas coisas para as quais eu recebo toda a orientação para fazer diferente, mas eu ainda estou apegado a velhos padrões que eu vou a cada 24 horas tentando me aprimorar. E eu pensei, poxa, se existe um karma e um dharma, é lógico, faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Se tem esse defeito de caráter, você mudou muito, melhorou, mas você ainda precisa e sempre vai precisar evoluir mais. Então, quanta coisa que eu já poderia ter dado um passinho a mais e eu não dei, então eu me vi. E logicamente que como Jerusalém eu vou ser destruído em cada ponto. É o que o Espiritismo diz, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. A dor era para dizer assim, muda, cara, esse caminho não está certo, mas a pessoa vai e não muda. Então, o sofrimento vem. Acaba sendo uma opção ou por escolha ou por inação. Então ali eu me emocionei com a palavra, eu sou muito de palavra. Não só eu falo, como eu escuto muita palestra, quanto eu gosto de ler e tentar entender. Porque aí eu acho que está o candeeiro, onde está a luz. Mas eu tenho que me colocar, eu tenho que trilhar o meu caminho. Como cada um aqui deve trilhar o seu caminho. Você deve trilhar. Mesma coisa, ler a Bíblia uma vez, não quer dizer que você é doutor em Bíblia. E doutores em Bíblia não quer dizer que sabem tudo de Bíblia. Como a gente tem aqui, por exemplo, o livro Boa Nova, que os espíritos contam histórias de Jesus que são conhecidas no plano espiritual, mas que não estão na Bíblia.
mas que a gente vê toda uma coerência com a postura de Jesus. E tem coisas que estão na Bíblia que provavelmente estão mal encaixadas, porque quando fizeram o índex que a igreja encaixou, não encaixou adequadamente, e ela quis dar um tom, porque ali eram papéis soltos, do jeito que é o Alcorão, que eram mensagens de Maomé explicando o Antigo Testamento. Esse aí seria o pai dos pais religiosos do povo palestino hoje, ou qualquer árabe. Eles escreviam aquelas mensagens em coros em um determinado momento, que coro de carneiras, juntaram os coros tudinho, as principais mensagens, e fizeram o Alcorão. Então a Bíblia também foi junta. Então é importante que a gente comece a colocar os pingos nos is para que a gente não fique dizendo isso. Porque uma resposta dessa, né, diz, tá aqui, tá na Bíblia, mas em que parte? O que é isso? O que é que você quer dizer com isso? E quem me deu essa luz foi eu ouvindo um garçom responder uma pessoa. Quando o cara falou, olha, isso aqui tá na Bíblia. Aí o cara disse, meu filho, na Bíblia tem tudo. Aí eu pensei, poxa, foi bom para mim, por quê? Porque eu me instigou a levantar e dizer, olha, a partir de amanhã eu vou, aquela Bíbliazinha que eu ganhei em 2004, agora eu vou dar vazão a ela, e dei. Mas não adianta ficar discutindo sem querer trilhar o caminho, entende? Sem trilhar, o caminho está na frente. Então eu fui lá, eu tinha essa passagem na minha cabeça, quando eu fui ouvir o evangelho lá na igreja evangélica, que cada igreja evangélica é um mundo, cada uma tem pensamentos diferentes, a gente quer generalizar e não é, cada canto tem uma reflexão diferente. Tem umas que você vai se identificar, outras que você vai rejeitar, como sermão de padre, como conversa aqui no Centro Espírita. Mas eu me impressionei quando o pastor falava assim, eles já foram destruídos muitas vezes, mas eles ganharam, porque o Senhor está com eles. E ele só contava a história do momento em que Jerusalém, os israelitas, descendentes dos hebreus, são atacados. Ele não contava que antes de tudo eles já tinham atacado. Que ali tudo é uma terra tomada. Na história que a gente conhece, se imagina antes de, né? Assim. E quer dizer o que com isso, Renato? Você quer dizer que é certo? Não, eu quero dizer que a luz no candeeiro, para mim, foi uma das reflexões. Primeira reflexão, a lei do Dharma, que é uma lei universal que rege todas as coisas, que faz com que o céu e as estrelas não caiam sobre nós e o mar não avance sobre a gente. Não é isso? Não tem que ter um nível de regra que está acima de nós, ou não tem? É a lei que faz a gente nascer, crescer e morrer indubitavelmente. São leis universais. A lei que faz a gente errar e ter que reparar o erro. A lei que faz a gente fazer certo e dar certo, fazer errado e dar errado. Isso é o Dharma. E quando você quebra isso, você abre uma porta para um karma. Então o seu desejo de prazer, de conforto, o seu apego ao conforto, muitas vezes faz você passar por cima de todo mundo, porque é mais fácil você atender ao seu ego. Mas se você quiser colocar a luz sobre o candeeiro e se lembrar que existe uma lei que rege todas as coisas, e que Deus existe, que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Existe aquela lei, você pensa que está enganando, mas você não está. E o Renato aqui não está querendo fazer juízo de valor, eu só estou querendo tentar mostrar para vocês uma luz que está no candeeiro e está em cima do alqueire, que acho que tem iluminado a minha vida nesse meu aprendizado constante, que existe uma lei que rege todas as coisas. Que existe um Deus, um Criador. E que se você não quiser chamar ele de Criador, chame de natureza, chame como quiser, mas tem lei. Tem leis que você não vai vencer, que eu, Renato, não vou vencer. E que toda porta que eu abrir, não adianta eu achar que as pessoas não estão vendo. Toda vez que eu agir errado, por besta que for, isso não é a visão do inferno, é uma lei natural. Errou, repara. Renato,
Não gosto porque aterroriza a gente, né? Espiritismo, né? Eu queria que fosse era mais manso. Não quer dizer que é olho por olho, dente por dente. Que assim, quebrei a perna, vou quebrar minha perna, atropelei, vou ser atropelado. A ideia que o Espiritismo, a luz do candeeiro que eu tenho visto nas coisas que eu tenho acompanhado nesses anos, que eu também não sei, eu estou aprendendo esses processos todo dia. Essa luz, ela vem me mostrando que não é olho por olho, dente por dente. Tá vendo como é bem facinho você dizer assim, que Dharma é olho por olho, dente por dente, que fazer certo, que dá certo, fazer errado, que dá errado é olho por olho, dente por dente? Não é. Porque o código de Talião, que está lá naquela pedra, eu tive a oportunidade, essa pedra é mais ou menos da minha altura. Eu vi uma réplica outro dia em Genebra, no trabalho que eu fui fazer, e vi a original lá no Museu do Louvre, que é onde tem as leis de Talião. Lá era diferente, ó, se você foi construir uma casa e a casa caiu por cima do filho de alguém, alguém vai matar, tem direito de matar seu filho. Não é isso. Isso é a lei de Talião. Se você arrancou o olho de alguém, tem que arrancar seu olho também. Aqui no Espiritismo, o que eu escuto, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu tenho acompanhado, não é assim. O que importa é que você aprenda. O que é importante não é arrancar o pedaço de carne. O que é importante é você compreender por que é que você não valorizou aquilo como o valor que aquilo realmente tem e que você fez com que você fosse capaz de, apegado ao seu ego, machucar-se alguém. Então é uma forma que você está mostrando que você não dá valor. E com o tempo, às vezes, você vai ser um suicida. Você não dá valor às coisas dos outros, também você não vai dar valor a você, porque você não está compreendendo o valor que tem. Então, muitas vezes, você vai ter que passar por uma coisa parecida para você entender. Mas Jesus dizia, quem tiver ouvidos, ouça. Quem tiver os olhos, que veja. Se você entender de verdade e Deus sonda teu coração, você não precisa passar pela mesma coisa. O problema é que a maioria das pessoas passa. Por quê? Porque não quer entender. É mais cômodo não entender. É mais cômodo quando passa por um problema se encher de autopiedade, dizer eu sou o atacado. Eu sou sempre vítima, eu sou sempre certo, os outros que têm inveja de mim. Poxa, esse tema, que bom que há 2 anos mais ou menos, eu vi uma fala que a pessoa falava de inveja e hoje todo dia eu olho inveja dentro de mim, porque eu só achava que era uma coisa que só existia nos outros, mas a partir do momento que dava-se outro nome à inveja como comparação e coisa do tipo, é outro nome, mas na verdade isso é inveja. E que bom! Porque se eu não enxergo a luz no candeeiro, se eu não enxergo onde está o defeito, como é que eu posso ajeitar? Se você vai lavar uma menina com blusa, uma roupa azul, azul anil, você não vê sujo, você vai lavar. Se ela não fede, se não suja, ninguém lava. Se fede e suja, lava. Você pinta o cabelo. Se ele não ficar branco, de novo, você não pinta. Você vê uma coisa que para você é uma falha e você começa a reparar. Então não dá para fazer reforma íntima sem ver falha. Não dá para fazer essa de manipulação da vida a Deus e, consequentemente, a si próprio, de que só o povo erra. De que porque você já tem 40 anos, 50, 60, 70, você já pode dizer o que você quiser, porque você sabe de nada, rapaz. Não existe. Porque na hora que você souber, eu vou te dizer, você vai morrer. Porque você está pronto, você já virou um semideus. E se eu disser isso para você, você vai dizer que não quer morrer. Ponto. Quem está pronto, morre. Para começar a nova fase. Dizem os espíritos que quem evolui no nível
acima desse planeta, neste planeta não reencarna e talvez não reencarne mais. Se você está encarnado, já é uma prova de que você não sabe. E talvez essa conversa toda seja baixa autoestima, está faltando autoamor, e você fica querendo mostrar para os outros que você é uma coisa que você não é, porque você quer ser confirmado, porque você quer se sentir amado, porque na verdade você é um escravo da aprovação dos outros. Vamos falar a verdade. Isso é botar a luz sobre o candeeiro. Dá conselho a todo mundo, briga com todo mundo, legalista com todo mundo, e consigo, ele não entende que ali é uma carência profunda de querer ser visto como o sabido, o bom, o maduro, o rico. Que não é. E nem se acha, e nem se ama. E isso é o que eu procuro dizer para quem? Para vocês? Não, estou dizendo para mim. Não tem nada a ver com a vida de vocês. Eu não. Como é que eu tenho? O que eu posso fazer pela vida de vocês? Nada. Mas pela minha eu posso. Agora, se eu fizer pela minha, impressionantemente, o meu espelho, ele melhora. Ajuda-te que o céu te ajudará. Deixa de correr atrás das borboletas, ajeita teu jardim que as borboletas vêm. Jesus falava, a palavra é uma coisa, o exemplo é outra. Nem que eu não queira ser exemplo, se você for ruim, você vai dar exemplo do que não presta. Se você for bom, você vai ser exemplo do que é bom. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Isso. É aí a luz do candeeiro. Mas não querer enxergar os próprios defeitos de caráter. Não querer enxergar os defeitos de caráter que tem e que gosta tanto porque se acostumou com eles, porque acha que não pode viver sem eles, porque sente prazer em praticar certos padrões e querer dizer que não são defeitos. É como eu disse, é da comida desregrada, a relação sexual desregrada, a fuga pelo álcool, fuga pelas drogas ilícitas, que o álcool é uma droga lícita, a fuga pelas emoções descontroladas, pelo relacionamento doentio, pela compra, pelo cigarro, pelo centro espírita, pela religião. Não é para fugir de nada, essas coisas têm que fazer parte da vida, não serem uma fuga à nossa vida. Mas se a gente não entender que a gente está com medo do que a gente não conhece, que a gente está em fuga, e que a gente não se conhece, que a gente não está se amando, porque a gente não quer se ver, essa luz está em cima ou embaixo do candeeiro? Está embaixo. É isso. Hoje eu vim aqui, né? Cada coisa, cada fase, cada momento. Como eu disse, sou lotado de defeitos de caráter, mas eu não me comprazo mais com eles. Hoje, quando eu vejo, eu penso, poxa, isso aqui eu tenho que ajeitar. E o que eu não posso, eu peço ajuda a Deus para me ajudar. Mas tem coisas que eu consigo identificar. Eu vinha para cá hoje, aí um cara passou, o somzão bem altão, sabe? Aí o tipo de música era aquelas músicas dos anos 80, né? Aí eu disse, rapaz, isso aqui deve ser um cara da minha idade. Eu olhei. Passei, olhei e era mesmo. E o som bem alto e tal. Gente, eu olhei e me vi quando eu tinha 18 anos. Que eu fazia mais do que isso. Então, onde eu chegava, era o som no carro, o som alto e não sei o quê. Na época que eu entendia que usar bebida ia me ajudar a me relacionar, ó. Bebida alcoólica. Porque onde encosta a bebida, encosta bem um centro. Confusão na cabeça. Aí
Quando o cara tocou ali, eu me lembrei, sabe de quê? Quando eu vi o som e tudo, a vista que eu tive foi assim, ó, o espelho. Eu olhei e disse assim, rapaz, tempos depois, eu comecei a entender que quando eu jogava esse som muito alto, sabe o que era? Externamente, eu estava com baixa autoestima. A gente pensa que a pessoa está de alta autoestima, que é um cara que bota o som, fica bebendo, esse aí se garante aí. Não? Cheio de gente. Aí na verdade era uma solidão imensa. Me dava uma impaciência de estar dentro de casa. Aí hoje eu vou entendendo, eu disse, olha, aquilo ali não era se garantir de nada, aquilo ali era um menino que estava com medo de se enxergar, estava impaciente porque quando ele não tinha nada para fazer, a única coisa que ele tinha para fazer era se ver e ele não entendia, tinha medo, não se amava, não se gostava e tinha que correr e botar, fazer tudo no mundo para que as pessoas olhassem para ele e ele se sentisse aprovado, que esse não é amado não. Era o famoso, este se garante, né? Assim, né? Queria sentir isso nos olhos das pessoas. E isso externo. E no interno, o que eu via? O que eu via? Eu olhava, no dia que eu estava mais confuso, eu queria o som mais baixo ou mais alto? Mais alto, porque eu também não queria me ouvir. Você acredita que quando o cara passou, foi só no sinal, eu olhei e pensei, esse cara não está bem. Porque se me perguntasse quando eu tinha 18 anos e eu visse, o que eu ia pensar? Ixi, esse cara se garante, ó. Porque a luz estava no outro canto na minha... Eu não queria ver luz, eu queria fugir de mim. Será que isso não aconteceu alguma vez com vocês? Tem que estar... Amanhece, liga logo o rádio. Bem alto. Depois é o jornal. Depois é jogar. Depois é não sei o quê. Por que você está com tanto medo de se ver? É o celular. É a rede social. Por que você não para? E eu estou dizendo isso porque estou trabalhando essa questão há alguns anos, tentando trilhar o caminho da meditação, que não é só a minha meia hora sentado, é analisando tudo que, como eu disse, para mim é uma meditação. Não fiz críticas ao rapaz, eu olhei para mim e vi como era que eu era, como eu estou hoje. E se essa lei que a gente espírita acredita que por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso hoje começar e fazer um novo final, que existe uma lei do progresso, são as luzes para nós. Existe uma lei do progresso, que ontem eu era pior do que hoje sou melhor do que ontem, e amanhã seremos todos melhor do que hoje, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E aí, Renato? Hoje eu paro e olho. Ontem eu fui andar de bicicleta. Andei 18 quilômetros. Quando eu cheguei, a minha cabeça era só assim, ó, um defeito de caráter alimentar que eu tenho. Chama-se pizza. Tem nome, é massa e queijo. Pode ser pizza, pode ser pão carioquinha se tiver o pão e o queijo. Minha cabeça era só assim, tem um rodízio bem ali, tem um rodízio, tem um rodízio, tem um rodízio, tem um rodízio. Eu pensando, se chegar lá eu vou, sabe? Minha cabeça não era chegar no rodízio e comer, sabe, uma fatia de pizza. Era chegar no rodízio, sabe, assim, sabe? Sair de lá empapuçado. Mas Deus é bom demais, né? Quando eu cheguei em casa, eu falei, ó, rapaz, hoje eu vou pro rodízio, ó, eu tenho direito, já fiz a minha pedalada, amanhã é feriado, não é todo dia, eu já tinha racionalizado tudo para alimentar o meu defeito de caráter. Eu estava querendo fugir das minhas
próprias emoções e queria comer as minhas emoções. Estava arranjando uma situação para alimentar o meu desvio alimentar, sabe? Aí Deus é bom demais. Eu cheguei, aí o pessoal assim, rapaz, tu fez exercício, fez tudo. Tu vai comer um monte de pizza. Sabe que tu não vai. Vamos pedir uma pizza. Olha como é o defeito de caráter. Vamos pedir uma pizza. 4 pessoas, 3, uma pizza. Aí eu fiz igual, sabe o que é o cachorro está comendo e você puxar a vasilha? O que ele faz? Ele disse, vocês podem ir lá. Vocês pedem uma pizza para vocês e eu participo do rodízio, porque uma pizza para mim não dá. Aí comecei a olhar e sabe uma coisa? Eu dei um passinho para trás e eu fui tomar banho e fiquei pensando, sabe o que é isso aí? É bom eu separar e olhar o que é a emoção que você não está querendo ver. Esse negócio aí, ó, não tá certo. Isso aí é uma fuga. Aí quando eu pensei isso, aí eu amancei e lembrei, poxa, lá em casa tem manga, tem mamão, tem laranja, tem um suquinho de tamarindo, eu acho bom. Mais saudável, né? Aí fui amansando, mas fui para casa aquela briga, dizendo, vocês vão, mas nós vamos para esse rodízio. As coisas foram acontecendo, eu fui amansando, aí quando eu cheguei em casa, peguei logo uma mãe, comi uma laranja, comi não sei o quê. Aí o pessoal, e agora? Disse, não vou mais não. Estou saciado. Aí cheguei, o pessoal pediu uma pizza em casa. Querer pizza? Quero. Eu parei, fui ver o que estava acontecendo comigo. Rapaz, eu estava valente, ou eu ia para esse rodízio. Eu estava com, rapaz, era, sabe, é tipo um cachorro mesmo, quando você tira o alimento dele, ele com fome, sabe? Era defeito de caráter, porque a pizza é o meu alimento de fuga predileto. Não, é porque ele estava perguntando assim, Renato, quando o defeito de caráter você expõe numa casa espírita, você está julgando ou se julgando? Eu disse, como a gente está numa técnica de espelho, né? Eu acho que vocês devem ter passado por situações parecidas. Quando eu falo, eu tenho quase certeza que vocês estão se enxergando. Quando eu bebi bebida alcoólica, era do mesmo jeito. Queria ver o zangado, era eu estar num canto bebendo e achando bom, com som, com não sei o quê, e alguém dissesse assim, venha para casa. Ah, meu filho, quem já passou por isso? Quer ver uma pessoa valente? É você tirar o cara ali do meio daquele tá dentro da lama dele, tá entendendo? A lama dele não presta mais pra nada, as companhias já estão as piores do mundo. Olha, eu tava lá embaixo, mas Renato, eu não sei se tu entendeu, mas olha só essa questão, porque eu achei que essa passagem do Evangelho, que fala da centelha, eu sempre, e você tá falando agora, tua palestra, acho que é uma palestra que você está dando, né? Praticamente sim, isso aí, e eu estou compreendendo melhor, sabe? Eu estou conseguindo compreender melhor. Assim, ele está querendo... Ele falou 3 vezes a palavra resumo, né? Em resumo seria amor e caridade. O que eu tenho descoberto, assim, que é dia a dia, né? É que esse mundo que a gente vive faz com que a gente queira as coisas rápido. Que a gente queira resumos. Mas a vida, ela é feita desses processos. Por exemplo, eu... tenho uma prática de ler 2 a 3 horas todo dia. Todo dia. Todo dia é um processo. Quando você senta para olhar, é você, letras e, sabe? Tem dia que flui melhor, tem dia que não flui melhor. Quando não flui melhor, eu vou ali me olhar o que está acontecendo comigo, por que eu estou apressado, por que eu estou impaciente. A minha meditação hoje, que é de meia hora, digo, a meditação é 24 horas, né? Mas essa que eu faço sentado, que é de meia hora, mas tem dia que flui mais rápido, tem dia que não, tem dia que é difícil. Quando era 1 minuto, talvez era muito mais difícil do que hoje.
Então, quando eu vou fazer, se você prestar atenção no momento que eu estou fazendo o evangelho agora, eu não procuro um resumo, eu vou lendo, aí eu pego uma parte e aquela parte eu digo, bom, é aqui. Então, por quê? Porque a vida não é de resumos, ela é de processos. Foi o que a gente falou para você mesmo no evangelho passado. Entender, e eu passei a semana pensando aquilo. Hoje eu pensei em você várias vezes nisso. Porque eu disse, a gente quer ver uma linha da chegada, mas a vida não tem chegada. O que eu tenho compreendido é que a vida está aprendendo todo dia. Todo dia. Eu quero resumir e dizer assim, eu leio 2 horas por dia. Não é, cada hora que você senta para ler, pode ser que amanhã eu não leio nunca mais. Tá com 6 anos que eu não ingiro bebida alcoólica, pode ser que já eu saia e me embriague e faça morrer no meio da rua e nunca mais volte aqui. É um processo, porque por exemplo, o alcoolismo é uma doença progressiva e reversível de efeitos fatais que antes de matar desmoraliza. Então eu não sei. Mas assim, a gente quer um resumo, mas não tem resumo. Tem a gente acordar todo dia e viver aquele dia. Ou a gente entender nem que não está dormindo, mas a gente está atento ao que está acontecendo dentro de nós. Porque nós nos conhecendo, aí nós vamos ter a possibilidade de ver a nós mesmos e vamos ter a possibilidade de nos amar. Com a possibilidade de nos amarmos, nós vamos ter a capacidade de irradiar amor e vamos ter a capacidade de amar. Então, também eu escutei isso há algum tempo, porque houve épocas em que eu queria ser o bom. Se eu não estiver prestando atenção na minha codependência, que é essa adicção à aprovação dos outros, eu vou querer ser o melhor. Mas um dia me disseram, acho que Deus mandou alguém me dizer, numa fala, eu visitando os anônimos, vários tipos de anônimos, N/A, não sei o quê, e um colega disse assim, não existe quem fala, porque cada cara que vai falar, você vai ver um cara que fala muito bem, um cara que fala horrível, o cara disse assim, cara, eu tenho 50 anos aqui que eu escuto as pessoas, toda noite. E eu vou te dizer uma coisa, Renato, que lá não tem palestra. 30, 31, 32. Ele disse, eu vou te dizer uma coisa, Renato, não existe quem fala bem e não existe quem fala mal, Renato. Existe quem fala para você. Pronto, eu guardei aquilo, é mesmo. O cara toca naquela palavra que ele toca dentro de você e tal, porque é isso. É Deus para ti, entende? Aquilo ali é só tudo, como eu falei hoje, um cara que nem sabe quem eu sou, passou tocando um som e fez eu fazer uma viagem em que eu me via e ao me ver eu comecei a ver o cara e talvez eu estivesse vendo mesmo. Então a força do candeeiro que eu tenho visto é essa, entende? Não procurar resumos, não tem resumo. Não tem resumo. Não ficar querendo saber qual é a linha da chegada. Por exemplo, você tem um relacionamento. Olha, agora você é meu pai, eu sou seu pai, você é meu filho. Não é, cara. Todo dia você tem desafio. Você não sabia ser pai, está aprendendo a ser pai de uma criança. Quando você começa a aprender a ser pai da criança, o menino fica adolescente, é outra coisa. Quando você começa a aprender a ser pai de adolescente, aí o cara vira homem, vai-se embora. Poxa, você está aprendendo a ser pai. E o cara querendo que tu já seja um pai formado, mas não tem pai formado. Não tem resumo, não tem mãe formada. Entende? O Renato que está aqui 13 quilos a menos, que está mantendo isso, só por hoje, que está aqui sem beber, não tem um Renato que é assim, não. Se eu der continuidade, se eu não prestar atenção, o que eu observo no meu processo é que eu quero fugir constantemente. Eu me coloco no lugar. Só por hoje, graças a Deus, nunca tentei o suicídio, mas quando eu vejo uma pessoa em desespero, a pessoa vai perdendo o sentido. E é isso, quando a gente tem pressa, que a gente quer resumir, a gente quer fazer o quê? Botar o candeeiro embaixo do alqueire, porque a gente não quer ver o nosso processo. Eu não quero ver o meu processo muitas vezes. Então, todo dia agora eu faço, estou seguindo meus processos e eu olho. Você pensa que eu fico olhando? Não, eu vim para cá, eu pensei, poxa, hoje eu acordei,
tal hora, aí eu meditei. Todo dia eu faço o meu inventário do que é que eu fiz. Fiz isso. Hã? Santo Agostinho. Nem sabia. Pois é, eu não tenho muita leitura de Santo Agostinho. Quase nada. Mas eu faço. Né? Eu aprendi, como eu falei, né? Quando eu comecei, eu falo muito de anônimos, porque eu fui convidado uma época para falar na rua, e aí comecei a estudar sobre isso, porque eu achava que as pessoas tinham problema com alcoolismo. Só que quando eu comecei a ler, de novo, aquilo falava para mim muitas coisas. O que eu estou dizendo que eu comia minhas emoções, eu escutei isso no dia que eu fui fazer uma visita a comedores compulsivos anônimos. Que era uma salinha que funcionava lá na igreja de Fátima, mas tem o site, né? Isso é americano, no mundo inteiro. Aí, quer dizer, cada canto que eu escutava uma pessoa que dizia uma palavra para mim, cada texto que eu li, eu dizia, poxa, como dizia Paulo, vê tudo, analisa tudo e retende o que é bom. O que é bom não é para me dizer para vocês, é para eu colocar em prática, eu testo. Agora, eu faço hoje, eu não sei se eu consigo fazer amanhã, mas eu não posso pensar em viver amanhã, eu tenho que viver o hoje. Todo dia olhando o que está acontecendo comigo. E eu já falei para vocês, o que está me ajudando é não querer resumo. É não querer amanhã. É não querer resolver tudo, a oração só por hoje. Só por hoje eu prometo que eu não tentarei resolver todos os problemas da minha vida de uma vez. Hoje mesmo, eu fazendo certas coisas que eu acho que são importantes na criação do meu filho, aí eu falando para minha irmã, e ela disse assim, mas tu devia fazer isso também, devia fazer isso, com certeza. Só que por hoje eu estou fazendo isso, eu vou tentar implantar isso também. É assim, a gente vai distribuindo e vai fazendo, se é uma coisa que serve eu vou tentando fazer, e todo dia aquele processo. Não existe esse que bebe, que nunca bebeu, nunca vai beber, nem o que bebe, que deixou de beber e que não bebe mais, e não existe, é um processo amanhã. Hoje, só por hoje, eu não bebi. Hoje, só por hoje, eu não caí no meu defeito de caráter com relação à comida. Você não pensa não que eu passei na frente da pizzaria? Estou bem pertinho do rodízio. Eu pensei hoje de novo. Você não sei, eu juro a vocês que quando eu passei na Pontes Vieira, eu pensei. Vocês já estão sabendo onde é que eu estou falando. Eu pensei. Mas eu estou sentindo que eu não vou hoje. Mas eu estou todo dia, mas amanhã eu vou. Mas depois eu vou. É assim, defeito de caráter, porque é emoção. Eu estou vendo que isso aí é só o reflexo de hoje, a dificuldade que eu tive para ler. Eu consegui fazer as 3 horas hoje. A dificuldade não foi suave. Não é? Quer dizer, o momento está comigo, se enxergar. O maior candeeiro, para a gente ir encerrando, a meu ver é esse. O Gil do Krishnamurti, ele dizia isso, né? O livro que você tem que ler é o livro da sua vida. Todo livro que eu leio, por isso que eu lá eu tenho uma página, né? Aí eu coloquei assim, meditação lendo, que eu vou lendo, vou escrevendo, depois eu fotografei, perdi o livro, queria um texto, não tinha mais. Eu vou colocar lá, meditação lendo. Não estou lendo para falar para vocês que eu li. Porque quando eu vou lendo, eu procuro ir me enxergando e tentando colocar aquilo em prática no meu processo de vida. Não é fácil. Essa parte de questão sexual, a questão de relacionamento, de adicção à aprovação, de alimentação. Só por hoje, a questão do álcool, por hoje, só hoje. Tá tranquilo, só hoje. Pode ser que amanhã seja totalmente diferente. Mas tem muitas coisas que vão acontecendo. Se a gente não quiser ver, e é lógico que esse discurso, do mesmo jeito que você falou, né, que é a resposta, né, que eu tenho dito, não tem quem fala bem nem quem fala mal, tem quem fala para você. Tem gente que vai gostar, como tem gente que acha que o meu discurso incomoda, mas enfim, é aquilo. A gente está tentando ser o máximo possível de espelho. O máximo possível de espelho. E espelho não é exemplo. Não é exemplo. Mas tendo plena convicção de que exemplos nós somos, mesmo que nós não queiramos. Ponto. Daí você começa a ver para o seu filho. Ah, meu filho gosta de ler? Só por hoje não. Né? Mas o que o pai dele, o que ele vê o pai dele fazendo? Uma das coisas que ele vê é ler. Bom, faz bem para mim, consequentemente há uma tendência de fazer bem para ele.
Ele todo dia quase, quando ele vê os pais dos amigos, pergunta: pai, o senhor já bebeu? Ele não me viu bebendo bebida alcoólica. Pergunta: você já bebeu? Quer dizer, na cabeça dele é como se fosse melhorar o entrosamento, talvez, né? Não, aí um dia ele perguntou, disse: o que é que tira? Não, uma das coisas que tira é o tempo com você. Porque um cara que está bebendo, que ele se acha jovem, que ele se acha bonito, que ele se acha qualquer coisa, que ele se acha da boca para fora, porque ele não se acha, ele só quer ver no meio do mundo. Em casa ele não fica, filho ele não tem, mulher ele não tem, é complicado o negócio. Quem conhece a vida sabe. Então, precisa que isso seja visto. Precisa que isso seja visto. O candeeiro, a meu ver, no toque que a gente teve hoje desse evangelho, é isso, né? Vamos colocar a luz sobre o candeeiro. Qual é a luz? Vamos nos enxergar. Vamos ver os nossas coisas todas. O que a gente entende como qualidade, o que a gente entende como defeito. Então, trazendo o que a gente falou hoje, a questão da luz sobre o alqueiro, eu acho que seria bom que nós parássemos a cada momento, viver momento a momento. Por mais que o mundo queira que a gente faça resumos, né? Que a gente tenha pressa, que a gente queira ver uma linha de chegada. Porque eu tenho entendido, do mesmo jeito que a gente morre, que dor, velhice, doença e morte, a gente não escapa desse processo. É um processo. Vamos entender que a vida é continuar, é um processo, só isso, é só um processo sem fim. Mas por que eu quero um fim? É a mesma coisa, dizer assim, porque eu envelheço, bom, desígnio de Deus, não tem fim. Quando eu, de minha parte, tenho compreendido isso, minha vida é outra coisa. A vida de querer síntese, querer logo linha de chegada, faz a gente se impacientar, se aperrear e querer chegar e não chega. Não é assim. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecermos a diferença. E que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Esse é o ponto do processo. O processo para mim é uma lei inabalável. Só isso. Se eu pudesse desejar alguma coisa a vocês, era isso. Viva o seu processo. Viva o seu processo. Fazendo, sabe? Sem pressa, olha a frase, e sem pausa. Sem pressa, sem pausa. Vai devagar, mas vai. Como a Bíblia, quando eu comecei. Parava, mas foi. Agora eu já estou pensando numa nova leitura, de outra tradução. Sem pressa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.